toca para Neto, que linda bola do Neto para Lawrence, que tá na cara do gol. Gol! Boa noite a todos vocês ouvintes aqui da Rádio Unaerp. Tá começando agora mais um Na Cara do Gol. Eu sou o Neto Túbero e junto com meus amigos vamos fazer mais essa rodada de sexta-feira. Queria dar as boas-vindas, a boa noite, aquele menino criado com a avó, soltava a pipa no ventilador, né, Gui? E aí, Neto, tá que bom? nunca sabe o que é aquela frase: mãe, compra pra mim, na volta a gente compra. Não é mesmo, Gui? Já escutou isso? Acho que não, né? Isso é Boa uma clara noite. resposta. Eu acho que não. Boa noite, Gui Faria. Boa noite a todos. Um prazer imenso estar aqui com vocês nessa sexta-feira. Que animação, hein? Tô muito animado hoje porque tem aula. É isso aí. É isso aí. Boa noite também ao Felipe, que tá aqui também. Boa noite ao Carlão. Boa noite a todos. Que dia agradável que está hoje, né? Parei meu carro no estacionamento, vim subindo pra rádio, senti uma felicidade de poder estar aqui e saber que hoje é sexta-feira, hoje é o Dia Internacional da Maldade. Hoje é dia da maldade. De maldade tem decreto, mas, como diz o tio do nosso amigo aqui, o grande Gustavo, que nos acompanha desde o primeiro programa aqui na Unaerp, disse que eu estou plagiando o Ale Oliveira. Não vejo mentira nas palavras, E meu não tio. vai ter, então? Vou convidar nosso querido Gustavo a assistir a um programa de noite. Puxa lá no YouTube, entrevista Danilo Gentili com a Ale Oliveira. Ele vai explicar quando surgiu o decreto. Quando eu comecei a fazer Gui Faria? Faz tempo. Desde o início do ano, né? Desde o início do ano, quando a gente Então, iniciou o eu programa. também fiquei meio na dúvida, será que eu copiei o Ale? Será que foi aquele negocinho que a gente aprendeu em sala de aula? Foi Então, é que uma vocês estão cópia... conectados, né, você ali. Um Um plágio. Só que foi o seguinte, o Ale começou a curtir a mesma página que eu curto no Facebook. Ele interpretou... Então os dois copiaram de outro Isso. lugar. E a página chama... Agora eu esqueci o nome, cara, mas... O Manual do Jogador Ruim. Pode ser essa mesmo. Pode ser. Tem outra, pode ser. É que tem outra também que ele começou a seguir. E o Ale Oliveira transformou o Decreto da Maldade em formato de televisão e eu transformei no rádio. Portanto, dois gênios transformando os assuntos aí, né, galera? Pergunta pro seu pai se você não tem um outro pai perdido pro mundo aí. Mas é isso aí, vamos começar o decreto. Então se prepara, Gustavo, porque presta atenção, porque hoje eu vou ficar mais torto que o Amaral se olhando no espelho. Pode me chamar de Capitão Nascimento, porque se der mole, eu vou invadir. E hoje vou ser mais usado que o cartão de crédito do Gui Faria. Hoje eu vou dar mais trabalho com o advogado do MC Biel. O bonde sem limites / bonde conversa tá formado. Eu, Michel Bastos, André Balada e Ale Borges no rebote. Convida as amigas porque hoje a gente tá pro crime. Não, pode distribuir currículo que hoje a gente vai dar trabalho hoje, hein? Diga-se de Hoje é passagem. hoje, galera. É isso aí, começando mais um Cada Na Cara dia do Gol. melhor esse Neto. Dessa vez, melhorando, né? ao vivo pelo Facebook também, pela primeira vez. Mandar um oi, pessoal de casa que está nos vendo, nos assistindo, nos Eu acompanhando. gostaria de dizer pra quem tá assistindo a gente pela primeira vez no programa, nunca se sabe, esse programinha aqui é pra você, amante de futebol, assim como eu e o Gui, e pra você, saudosista, que fala que Neymar nunca será um Ronaldo ou um Romário, assim como o Neto fala. Ou que fala que a Libertadores com a Ou que qualidade fala- melhor que é. a UEFA Champions League. Mas a Ou gente não fala vai começar que- discutindo isso. Que Pepe Guardiola é mais marketing que futebol. É um programa pra você também. Seja muito bem-vindo, portanto, é isso aí, galera. A gente aqui no nosso programinha tem dois quadros. Um é o Camisa 10. O que é o Camisa 10? Falta vinheta? Falta. Por que não fizemos vinheta? Porque Preguiça. a gente tem preguiça. Exato. A gente não tem vontade. Então é o seguinte, Vontade a gente tem, né? A gente só É. não faz. temos preguiça, galera. E o Camisa 10, hoje, é quem merece vestir a 10 do Na Cara do Gol. Hoje o merecido vai para o Luan do Grêmio com aquele golaço na Copa do Brasil. Concordam? Ah, não sei, eu não assisti, mas concordo. Aquele gol do Luan contra o Cruzeiro é golaço. É, golaço, cara. Ah, Golaço. Até porque, né, aquele gol
do Luan do Grêmio foi... Ele não tinha, ele não deu distância pra bater, né? Pra você ver a técnica do Luan, Sim. que não fazia gol faz tempo, né? E conseguiu fazer esse golaço. Grêmio praticamente classificado na Copa Eu do iria Brasil. atravessar as barreiras do Brasil e ia dar a camisa 10 para o Mourinho, que conseguiu vencer do time do Pepe Guardiola depois de muito tempo. Você é a geração 7x1, Carlão. É. A gente aqui acompanha mais um futebol De várzea, truncado, né? de várzea. Que golaço do Luan. Golaço. E agora, o furada da rodada, no momento do São Paulo não tão bom assim, e no dia seguinte pediu folga do treino por alegou problemas familiares. Vocês concordam? Jogador de futebol tem que se precaver? Pode falar, Gui. Olha, eu acho que o jogador, a vida do jogador de futebol todo mundo acaba ficando sabendo, né? Então o jogador de futebol, ele tem que tomar cuidado com algumas coisas que ele faz, mas eu não tô dizendo que ele não deve sair. Só que o Michel Bastos, se a gente for analisar o contexto do Michel Bastos no São Paulo, ele não vem sendo relacionado para jogo, a torcida tá pegando no pé dele, com razão. Faz tempo que ele não joga bola. Eu não lembro quando foi o último jogo que ele jogou bem com a camisa do São Paulo. Vai sair do tricolor ano que vem. Então o Michel Bastos ele devia se preservar um pouco mais nesse momento. Até porque ele vai para algum outro clube ano que vem. E o diretor de outros clubes não gosta. Não, Tá manchando não, um pouco ele a acaba se carreira manchando dele, né? um pouco. Até pelo momento do São Paulo, que agora tá se livrando da zona do rebaixamento, mas também não é um momento bom. A posição que o São Paulo ocupa na tabela não é uma posição digna do tamanho do São Paulo. Então o Michel Bastos, os jogadores do São Paulo, na verdade, deviam se precaver um pouquinho, até porque o momento não é bom pra ficar aparecendo em noitada, jogando pôquer, enchendo a cara. Não é o melhor momento, né? Faço das palavras do Gui as minhas. Que é isso? Tá Que com moral mesmo, hein? Cumplicidade. Não, mas ele falou tudo que tem que falar mesmo. O São Paulo não vê no momento bom. Você não tem que deixar de sair, de ficar trancafiado em casa numa eterna concentração. Mas você tem que preservar a sua imagem. Você, querendo ou não, você é uma figura pública. Até porque ele não tá jogando, né? Exatamente. Esse é o Se problema. ainda tivesse Ele dá dando, mais dando uma raça, dando a alma, sendo o principal jogador do São Paulo, tudo bem, mas não é. Olha, infelizmente tem momentos na carreira do jogador. Tem, igual, no caso, 3 jogadores do Palmeiras foram vistos lá, o Vitor Hugo, o zagueiro. Pô, o Palmeiras é líder. Ninguém comentou. Alex Sandro também estava lá presente. Olha, se é no momento de folga do jogador e no dia seguinte ele não vai treinar, mesmo que ele vá treinar e ele mostrar dentro de campo que as noitadas não estão atrapalhando em nada, o cara pode sair todo dia, encher a cara todo dia. E no outro dia, que se ele estiver lá no horário certo treinando e treinando bem e jogando bem, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. Agora, não é o caso do Michel Bastos. O Michel Bastos não vem jogando bem, a torcida pega no pé dele, tem todo esse contexto ruim e ele dá brecha pra ser criticado mais ainda pela torcida, e com razão, né? Quem tá feliz mesmo é quem joga no Grêmio, né? Que é o Renato Gaúcho, não dá treino de manhã. Ele fala que acordar cedo não é com ele. É porque o Renato Gaúcho foi jogador também, né? Ele sabe. Ele sabe como é. Diferente agora de Emerson Leão, que 7 horas da manhã você tem que estar no clube. E Emerson diz Leão, Renato Gaúcho que já se deitou com mais de 1000 mulheres. Ah, cara. Sei. Cara, o cara passava o trator mesmo, viu? Olha, se ele Se passava Pelé o trator... fez 1000 gols, ele fez 1000 gols fora de campo. Se ele passava o trator ou não, a gente não sabe, né? Provavelmente sim, né? Porque jogador famoso e tudo. Agora que ele foi castigado com a filha que ele tem, ele foi. Ele foi muito castigado. Que castigo Falou e imperdoável. tem uma filha maravilhosa. Então, Ah, Porta-Lupe. Que, aliás, o Douglas tá seguindo Está ela, seguindo viu, no cara? Instagram. Eu acho que esse vai direto pro banco, cara. Vai. Ou nem será mais relacionado aos jogos. Esse aí deu uma falha aí, Eu né? me acho. Pô, mas falando de São Paulo ainda, hoje o técnico, o diretor, o Marco Aurélio Cunha, deu uma entrevista falando sobre o Michel Bastos, disse que não era o momento do jogador se expor realmente, é complicado, ele alegou, não foi uma surpresa pra ele a falta dele no treino, porém o Ricardo Gomes fez duras críticas ao Michel Bastos, disse que ele faltou realmente ao treino, não colocou panos quentes e disse, não fui avisado, simplesmente ele não compareceu e esse jogador não trabalha mais comigo. A gente vai manter ele no clube. na teoria, né, o Michel Bastos é jogador de São Paulo ainda, mas na prática não, Não né? Ele só marca a presença e quando vai também em treinamento, hoje não foi. Só Então, que como você falou, ele não pode manchar a carreira dele como um profissional, como um atleta, né? Deixar de cumprir com suas obrigações, Porque né, ele Gui? também não tem idade pra fim de carreira. Ele ainda é um jogador jovem. E eu queria entender o que aconteceu com o futebol do Michel Bastos, porque ele é um jogador com muita qualidade que tem mercado, muito mercado aqui no Brasil, né? Um bom jogador Sim, e que teve boas atuações no São Paulo.
Brigou Sim. com a torcida depois, tudo, mas ele teve um bom momento no São Paulo. Então eu queria saber o que acontece e que ele vá para um novo clube. Provavelmente o Cruzeiro, né? O Cruzeiro. Parece que as coisas esfriaram bastante Cruzeiro com o e Cruzeiro, Inter viu? tem interesse, mas tomara que ele vá para algum clube, ou se for outro também, e que consiga se destacar, voltar a ser aquele Michel Bastos de quando chegou no São Paulo, porque é um jogador com muito potencial. No Cruzeiro, a expectativa era uma possível troca entre ele e o William Bigode, que seria uma ótima pro São Paulo, precisando de um atacante assim, né, Gui? Já chega pra jogar titular naquele time, porque o ataque do São Paulo é bem fraco, né? O São Paulo não deve renovar com o Kelvin também, né? O empréstimo do Kelvin com o E, Neto, Palmeiras. agora que você falou sobre a entrevista do diretor do São Paulo, ele foi no Jogo Aberto esses dias, e ele disse que o Rogério Ceni é inevitável que ele seja treinador de São Paulo. Mas ele não quis dar pista se vai ser pro ano que vem, se já tem plano, só falou. Rogério Ceni, uma hora ou outra, vai acabar sendo treinador de São Paulo. Essa é uma verdadeira incógnita, surpresa aí para 2017 para o torcedor são paulino, porque uma coisa é certa, acredito que Ricardo Gomes não permaneça até o final do Paulista. Então, mas aí depende, a diretoria do São Paulo precisa De um planejamento. fazer um balanço da temporada quando ela se encerrar, porque se a gente for analisar a temporada por resultado, o Ricardo Gomes está fazendo um bom trabalho, entre aspas, no São Paulo, porque ele conseguiu os resultados para tirar o time da zona do rebaixamento e vai conseguir. Porque o São Paulo agora enfrenta o América Mineiro, depois tem o Santa Cruz na última rodada, tem o Grêmio que provavelmente vai estar com o time reserva também no Morumbi, joga com o Corinthians, são jogos que o São Paulo provavelmente vai vencer, não todos, mas a maioria Sim. deles e vai se livrar. Então, o papel do Ricardo Gomes vai ter feito o trabalho que a diretoria queria. Que foi estipulado Agora, pra se a ele. gente se a diretoria analisar pelo que o time do São Paulo vem jogando, o Ricardo Gomes não deve ser o treinador para 2017. Então tem que ver como a diretoria vai analisar. Se pelo lado do resultado, que o time vem conseguindo o resultado, ou pelo lado do futebol jogado. Se for pelo lado do futebol jogado, o Ricardo Gomes não merece continuar no São Paulo. E o Rogério Ceni, se ele estiver pronto, eu colocaria em 2017 como treinador do São Paulo. O São Paulo vive num momento em que o Rogério Ceni, como ídolo, ele ia acalmar o ânimo da torcida. A torcida não ia xingar o Rogério Ceni, ia ter paciência com ele. E o Rogério Ceni agora tá na Espanha, tava lá no Sevilla ficou 4 dias junto com o Jorge Sampaoli. Já esteve na Inglaterra, no Manchester City, acompanhando treinamentos do Bayern de Munique, não, do Manchester City com o Guardiola. Então, se o Rogério Ceni se sentir pronto, eu acho que seria um bom nome, o melhor nome, na verdade, para treinador de São Paulo. Sim. E o que parece que tá pegando lá nos bastidores do tricolor paulista é que vai haver uma eleição para presidente agora em abril, e o carro forte ali do presidente Leco, atual presidente do tricolor, é a possível chegada de Rogério Ceni como treinador de São Paulo, para ganhar a torcida, Para se reeleger, né? para ganhar o público ali, o pessoal, para se reeleger, como você disse. Só que agora essa semana, ontem no caso, o Marco Aurélio Cunha deixou uma pista no ar aí, se encontrando novamente com o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei já deixou bem claro que o sonho dele é treinar a equipe paulista. O Vanderlei tá assim, ele tá fazendo de tudo para treinar o São Paulo. Tá sem clube há muito tempo e assim, ao meu ver, Também seria um bom uma nome. ótima, porque o Vanderlei era um baita de um técnico pra mim, e ele chegando num São Paulo que precisa de ser reestruturado, precisa ter uma pegada assim, quem sabe, Vanderlei como técnico e Rogério Ceni como auxiliar. Eu acho essa possibilidade difícil, até porque não sei se também. eles se dão muito bem. Mas você falou das eleições que vai ter em abril, né? Só para lembrar o torcedor, o São Paulo tá tentando mudar o estatuto para fazer com que as eleições sejam em dezembro, que é o certo. Porque, pensa comigo, vai terminar o ano com o Leco presidente. Faz todo Aí um planejamento. Aí o Leco vai fazer um planejamento para 2017, por exemplo, com o Ricardo Gomes. Aí vai chegar em abril, o Leco perde a eleição, por exemplo. Aí chega um novo presidente, esse novo presidente não gosta do trabalho do Ricardo Gomes vai perder 3 jogos, aí vai contratar o treinador, só que os jogadores que vieram para a temporada são indicações do Ricardo Gomes, então já vai virando aquela bola de neve, e já muda treinador no meio de temporada, e isso atrapalha muito o rendimento do time dentro de campo. Então, essa mudança do estatuto vai ser muito importante para o São Paulo, que vai poder, nas próximas eleições, se planejar melhor, né? Planejar melhor a temporada caso haja aquela troca de presidente. E o São Paulo que já passou por isso também, né? Perdendo o diretor dele, o Ataíde, o Carlos Miguel Aidar, e o Ataíde, toda essa troca, essa aquela briga turbulência política também atrapalhou muito o São que surgiu Paulo. nisso tudo que tá o São Paulo hoje, né? Então que o São Paulo aprenda aí.
E parece que reforços mesmo, o São Paulo tá atrás do Wellington Nem, atualmente no Shakhtar Donetsk, da Que é Ucrânia. na onde? Você não vai fazer eu repetir, né, Shakhtar Carlão? Donetsk. Só que é muito caro, né, o Wellington Ney. esse é o Muito problema. caro, envolve uma grana aí, parece que o clube turco, né? Sabe não, quem que tá Não, no Shakhtar também? é ucraniano, Sabe né? quem tá no Shakhtar Ah. também? O Marlos, que Ah, jogou o no São Marlos Paulo. joga há muito tempo o Marlos lá. não tava no Metalist da Ucrânia? Eu acho que ele tá no Shakhtar. Ele foi pro ele Shakhtar, foi pro é. Shakhtar, porque ele jogou no Metalist. E Então, assim, mas é difícil, né? Porque os caras têm muito dinheiro lá, então eles não liberam. parece que o mais viável vai ser a chegada do Nilmar, que parece que vem de graça pro São Paulo só pagar somente os salários. Então, o Nilmar pode ser uma boa pro São Paulo, né? O problema do Nilmar é que se machuca muito, né? Então, e tem que ver como o Nilmar chega no São Paulo. E Mas a vai própria- ser um bom nome. a própria entrevista hoje do Marco Aurélio Cunha, ele deu até uma alfinetada ao repórter da ESPN que perguntou a ele sobre o Nilmar, que disse que o presidente quer. Aí ele virou e falou, pô, o presidente é quem? O Leco? É o Leco. Então, se o Leco quer, eu não vou me intrometer. Só que ele já deixou bem claro que o Nilmar não joga desde de maio deste ano, É. não tem um preparo físico, precisa ser avaliado. Então, ao meu ver, ele não quer Se o machuca Nilmar muito, no São se- Paulo. Se machuca muito fácil e tá sem jogar, até ele pegar um ritmo de jogo é complicado. Outro jogador que o São Paulo tem interesse, o William Bigode, que a gente comentou, tem interesse no Rafael Marques, do Palmeiras. Apenas interesse, não iniciou negociação, nada. Mas é um bom jogador também que se encaixaria no São Paulo. Rafael Marques pode jogar tanto como centroavante como jogador, quanto nas pontas. Ele já atuou assim no Palmeiras. Seria um bom nome, até porque ele não está sendo muito aproveitado no Verdão, né? O Palmeiras tem muito jogador. E parece que a base forte mesmo pro ano que vem vai ser o pessoal de Cotinha, né? Com Lucas Fernandes, David Neres e o próprio Luiz Araújo, né? O Pedro também, centroavante, Pedro que também. deixou o Chaves no Chaves banco. no banco, né? Um bom jogador. E eu acho que é a melhor forma mesmo, o melhor caminho. O São Paulo não tem muito dinheiro, o São Paulo investe milhões em Cotia, tá na hora de colher os frutos de Cotia, né? Porque a melhor estrutura é a de Cotia e o São Paulo não revela jogadores como deveria. É isso aí, galera. Vamos falar um pouco agora do Corinthians. Carlão, né, Carlão? Vamos lá, cara. Aconteceu um episódio chato na semana passada no Maracanã, né? A polícia... polícia e Corinthians são quase sinônimos, né? E quando junta o Flamengo ainda... Infelizmente, né? Infelizmente. Só que o presidente do Corinthians quer que punam as pessoas certas e eu concordo plenamente. Porque o Corinthians sofreu uma punição que jogos fora de casa a torcida não vai poder ir, certo? E isso não é justiça, cara. Porque o cara que foi assistir o jogo, ele não tava participando daquela briga. E eu sigo um cara no YouTube, Neto, o Kelvin, o famoso Mil Grau. Ele costuma fazer esses vídeos da torcida. E ele falou, filmou o que estava acontecendo, e era o seguinte, a hora que a torcida do Corinthians chegou no Rio de Janeiro, que a polícia começou a revistar o ônibus, os policiais já falavam, hoje vocês são nossos. Ou seja, qualquer coisa que vocês fizer, a borracha vai comer. Mas ele tem um Tem vídeo? gravado, Tem tem um gravação. vídeo. Até eu mesmo tenho um contato direto da Camisa 12, o pessoal aí. Tem realmente gravado isso, a polícia falando. Eu já ouvi esse áudio, vi isso aí. Chegaram realmente, falaram que iam dar borrachada na torcida E o do que Corinthians. aconteceu? O Flamengo jogou a isca, o Corinthians apertou, cara. O Flamengo... você vê na própria Globo filmou os caras chamando os caras pra briga e o Corinthians, a Fiel, o torcedor corintiano, foi pra cima. Aquilo não é torcedor. Isso não é torcedor. Aquilo é um bando, Carlão, bando de marginal. Eu não vou concordar com a sua opinião, até respeito ela, mas assim, eu acho que é um bando de marginal. Você lembra quando foi proibido tacar chinelo ou qualquer aparelho dentro do estádio? Quando alguém tacava, o torcedor que identificasse a pessoa, o clube não era punido com perda de mando de jogos. Só que eu acho corretíssimo. A torcida do Corinthians simplesmente quis um espaço que estava coberto com uma lona, eles quiseram tirar. Teve um Eles- policial agredido. Brutalmente. O cara tem família, não defendo pô. o policial dentro do estádio, porque também, em muitos casos, os policiais abusam do poder, sabe? Às vezes tem torcedor que tá nem fazendo nada, o cara vai lá e dá uma cacetada num cara. Mas nesse caso, teve um policial Não há agredido respeito. por 4, 5. É. E o Carlão, eu concordo com o Carlão quando ele diz que tem que punir as pessoas certas. Na teoria, né? Eu concordo nessa teoria. Só que na prática, isso não funciona. E eu acho que, infelizmente, o clube tem que pagar
os outros, o torcedor do bem tem que pagar Sim. por isso, porque esse tipo de coisa só vai acontecer, só vai melhorar quando o torcedor sentir na pele, quando o clube sentir. É o que aconteceu na Inglaterra, Isso, por Gui, causa bem dos lembrado. hooligans, quando a torcida do Liverpool fez uma baderna num jogo, se não me engano, invadiu o campo, teve uma pancadaria, uma ministra lá, se não me engano, ela proibiu todos os times ingleses de participarem de competições internacionais durante 5 anos. Depois disso, nunca mais houve Uma baderna esse dessa, tipo de né? coisa. E aqui no Brasil é o país da impunidade, né? Esses caras, eles não são devidamente enquadrados. Se eu sair daqui do programa hoje e lá na rua e dar um soco num policial, eu vou ser preso. E vai apanhar E bastante. vou apanhar bastante na cadeia. Esses caras, não acontece nada com esses caras. Só porque você tá no estádio de futebol, você pode... Andrade, ele exaltava essa torcida. O título paulista ele dedicou aos torcedores presos em Oruro, lá na Bolívia. Eu não sei, o Carlão deve ter visto aquela nota que o Corinthians emitiu na segunda-feira. Eu gostaria de terminar de falar o que eu preciso falar, né? Só pra completar, a punição, ao meu ver, tinha que ser o seguinte: o clube, o Corinthians, perder o mando, não ter torcida no estádio. Mas foi o que aconteceu. Nenhuma. Nem setor, só retiraram o setor norte. Ao meu ver, tinha que tirar renda zero pro Corinthians em casa. Em jogos fora de casa não permitia a torcida. Imagina 5, 6 jogos com o clube sem mando sem ninguém dentro do estádio. O problema também. Então, mas será Ia que se ser um fosse campo outro neutro. time você estaria falando isso? Com certeza. Duvido muito, né? A violência, Carlão. Violência é violência. Violência, Tipo, se perdesse o mando de campo, o torcedor daqui 6 rodadas que ele ficasse, o Corinthians ia jogar em campo neutro, porque o pessoal não ia se sentir visitante dentro de Itaquera, ia jogar normal. Só que tenta olhar pelo meu ângulo. Aconteceu a mesma coisa, o Flamengo, envolvendo o Flamengo no começo do ano contra o Palmeiras. Ou seja, Flamengo aconteceu essa briga, essa mesma baderna contra o Palmeiras. Agora acontece com o Corinthians. De quem que é a culpa? Então- É dos times paulistas ou desses baderneiros Então, no caso- dos flamenguistas? Não, no a caso, culpa contra- são dessas organizadas. Não, mas sabe... A maioria Mas por que deles- só o Corinthians está levando Então, culpa? mas deixa eu falar agora. Nesses 2 casos que você citou, Gui, o caso com o Flamengo e Palmeiras, a culpa foi das 2 torcidas, da do Flamengo e da do Palmeiras, porque os caras quebraram um pau lá em Brasília. E era a torcida única, era misturada a torcida. A torcida do Flamengo, se a gente olhar nas imagens, os caras ficavam assim, ó. Vem. É aquela coisa no estádio. Você vai no estádio de futebol, você vê a gente xingando o adversário, os caras na grade. Só que o que aconteceu é que a torcida do Corinthians foi pra cima da Gente, torcida do Flamengo. tem que haver respeito. O que não tem, E teve a briga ao com a meu polícia. ver, tipo assim, é um respeito. Porque a gente vê aqui, até que no Inter e na ERP aqui, tava o pessoal de um lado de educação física, o pessoal do direito ali, o pessoal, tirando sarro do outro, mas assim, ó, acabou o jogo ali, todo mundo foi se cumprimentar, a própria torcida, tudo brincadeira, e cada um tirando sarro, provocando o outro. Torcedor- Ninguém partiu pra ignorância. Torcedor Só que o adversário é torcedor, inimigo. ele se acha que pra ele não tem punição. Pra ele não tem punição nenhuma. Ele pode fazer o que acontecer. Teve vários relatos aí lá no norte do país, eu não me lembro agora a cidade, se não me engano foi em Recife, jogaram uma privada de cima e mataram Foi um lá cidadão no lá embaixo. Santa Cruz, se não Foi me em engano. Santa Cruz. Então a gente tem que acabar com isso. Pra mim só vai acabar quando retirar esses marginais e a própria torcida de bem do A diretoria estádio. Tem que parar de financiar a Parar viagem de desses financiar. caras. Mas Tem sabe parar que parar de o Paulo financiar... Nobre no Palmeiras, ele rompeu com a torcida organizada. A torcida organizada não Só que é viaja mais muito pra difícil ter um cara com coragem de Os fazer caras isso, têm né, Gui? medo, os caras têm medo, porque são ameaçados, entendeu? Então é uma coisa muito maior do que isso, entendeu? É muito grande. E a isso. gente tá vendo já isso direto. Aconteceu esses dias no São Paulo. Foi invadido É um o CT. absurdo, É é um um absurdo absurdo. isso daí. É um absurdo. O jogador ter que ir lá conversar. O jogador não tem que dar satisfação para torcedor. O torcedor vai falar o quê? Ah, vocês não estão jogando bem. Cara, o torcedor, se ele quer cobrar do jogador, ou ele não vai no estádio, ou ele vai no estádio e cobra. vaia. Quer xingar, quer vaiar? Vai. Agora, ir no estádio, agredir jogador, é um absurdo isso daí. Isso daí não é torcedor. Esses Agora, caras são os marginais. Vocês colocam no papel do próprio policial do Rio de Janeiro lá, que chegou a ser agredido, a família assistindo tudo aquilo pela televisão. Imagina o desespero, se o cara tem um filho, uma mãe em casa, Não, alguma eu coisa assim. concordo com você, mas pra mim, nessa história, não tem santo, Neto. De verdade, não tem santo. Eu não vejo a polícia como errada na Cara, história. Não, nesse caso eu não Nesse vejo, caso mas eu não em outros vi. casos No próprio vídeo, se vocês quiserem procurar no YouTube, vocês podem procurar o Corinthians Mil Grau. É esse vídeo de 30 minutos. E ele fala que na hora do intervalo, quando vai todo mundo comprar as coisas, a polícia cercou a torcida do Corinthians no saguão. Começou a revistar, nego tirando a camisa, tal.
E você escuta o policial falando, aquele ali tá gravando, aquele ali tá gravando. Depois corta, volta pro jogo, e no final do jogo, quando ele já tá na casa dele, ele fala, ó, eu tive que deixar minha GoPro com uma menina, tirei o cartão e guardei no tênis, porque eles não iam me liberar. Por quê? Pra não ter prova. Tem que revistar, tem que ter um controle sobre a torcida, só que a gente sabe que tem abuso. Tem, claro Entendeu? que tem. Então, Eu falei aqui, eu é, não gosto de proteger só a polícia que em você não estádio. acha que esse abuso da própria autoridade não se deve muito a esses marginais que estão frequentando o estádio? Como no caso, sobrou um policial lá, ficou sozinho, foram 4, 5, 10 bater nele. Você não acha que esse abuso vem disso? Eu acho, Neto, mas também eu acho que a polícia do Rio de Janeiro é despreparada, cara. De acho- verdade. Eu acho que, eu acho que a gente eu acho sabe que polícia em estádio de futebol é muito despreparada. Não, Ó, pra só- começar, a polícia militar não tinha que ter uma segurança especializada pro estádio, pago pelo clube, pelos dois Então, clubes. gente, essa seria a visão mais certa. Até porque o poder militar aqui custa muito caro ao Lógico que Estado custa. pra ele estar financiando um evento desse. Você vê que tem shows aqui, eventos que não são financiados E pela o polícia. contingente que tá indo no estádio poderia estar patrulhando as ruas. Sim, Então, concordo. eu acho que a CBF devia juntar e falar assim, ó, a gente vai ter uma empresa privada que vai cuidar da nossa segurança e quem vai pagar é os dois clubes que estão jogando. Só que pensa, um policial, ele estuda muitos anos, ele é preparado para situações de conflito com tudo isso. O torcedor não respeita. Você acha que o torcedor vai respeitar algum segurança de estádio particular? Não sei, né? Eu acho que não. Eu também acho que A não, própria mas... polícia, o torcedor não tá respeitando. Um dia que ter um jogo que vocês vão lembrar que teve segurança particular contratada pelo Atlético Paranaense num jogo em Joinville, na última Eu rodada do lembro. Brasil. Atlético Paranaense E Vasco da Gama. que os caras quebraram o pau lá e era segurança particular que o Atlético Paranaense havia contratado, não tinha polícia. Eu não sei se segurança particular também resolveria. Eu acho que o que resolveria é esse cara ser tratado como um bandido mesmo e pagar pelo que ele fez. Porque se o cara agride um policial no estádio, ele não é punido. Agora, se o cara agride um policial na rua, ele é punido. Então tem que haver mais punições e esses caras têm que pagar pelo que eles estão fazendo. Sim. Bom, vamos mudar um pouco esse assunto. Vamos falar que o mito, o merecedor da bola de ouro da FIFA, o Rodriguinho, pode estar de saída do Corinthians. Vem jogando Rodriguinho, bem, pra né? onde? Rodriguinho. Então, a diretoria ainda não revelou nomes, mas no meio do ano, quando o Elias saiu, já havia uma sondagem do Fenerbahçe para empréstimo. Opa, repete, por favor. O time da Turquia, o Fenerbahçe. Como é que é? Fernembach. Larga você, é turco? Você sabe falar turco agora? É um pior que o outro. Você nunca assistiu a novela, não? Não assisto Eu novela. assisti a Eu novela tenho que as vida meninas social. foi pra Turquia Salve, lá. Jorge? Salve Jorge, mano. Me respeita. E agora, pro próximo jogo contra a Chapecoense, o Oswaldo Oliveira vai fazer 3 alterações. Só que são assim, não são por mau rendimento. É mais uma precaução. Ele tá tentando achar o time também, né? Ele é o que? O quarto, quinto jogo dele. E ele já deu uma outra é o cara pro quarto- Corinthians. Não, acho que é o terceiro isso, não é? Acho que é o quarto. Ele estreou contra o América, jogou com o Cruzeiro. Ele ganhou 2 no Brasileiro, aí perdeu contra o Flamengo agora. Ele ganhou um no Brasileiro, ganhou contra o América na Ele estreia. ganhou um Brasileiro, empatou com o Flamengo, E perdeu do Cruzeiro e agora É o quarto jogo. é o quarto agora. jogo dele. Então o time vai a campo com o Walter, o Fagner, o Wilson, o Pedro Henrique no lugar do Balbuena, porque dia 5 de novembro o Corinthians vai enfrentar o São Paulo. E os dois, o Wilson e o Balbuena estão pendurados. Então ele falou, não quero perder os dois jogadores importantes. Então vou poupar o Balbuena porque já vem jogando mais que o Wilson. E o Wendel, o Camacho vai jogar no lugar do Williams, mas por causa do último jogo, entrou bem, jogou bem. Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Deus Driguinho, ou Rodriguinho para os íntimos. Marlone no lugar do Guilherme, que está suspenso. E aí, uma coisa que eu não concordo é o Romero como centroavante. A gente sabe que o Romero não rende como falso 9, ele rende como bem, ponta. Como eu ia falar isso. ele Entendeu? rende- Eu acho que talvez, não sei, tirasse o Giovanni Augusto e aproveitasse o Marlone no Com lugar quem que é do o jo- Guilherme Com quem que é o jogo? contra a Chapecoense. É em Lá. casa. Não, é em casa. No primeiro turno foi 2-1, eu acho, o Corinthians. É em Itaquera. E o Romero é como o Carlão mesmo fala, ele não se Ele não decidiu. decidiu se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim. Tomara que ele E seja eu bom acho nesse que jogo. poderia dar uma chance pro Luca ou até mesmo pro Gustavo, por que não? Mas o Romero... Gustavo? Gustavo não balançou as redes Nossa, o ainda. Gustavo é fraco, hein? Pelo amor de Deus. Muito... Qual foi a pior contratação? Gustavo ou Lulinha, hein?
Ó, eu não sei, mas se você se é aquela pessoa que se arrepende de escrever o nome da ex já é triste, imagina o cara que tatuou o Corinthians aqui, cara. É complicado. Complicado, É. cara. O Corinthians o Corinthians tá no G6, né? Tá. Porque o Atlético Paranaense perdeu no O próprio Oswaldo Oliveira disse que o inimigo íntimo do Corinthians agora é ele mesmo. O Corinthians tá se arrastando, mas eu acho que o Corinthians vai conseguir se classificar para Até Libertadores. porque pode sobrar um G7 aí É. se o Atlético conseguir E o ganhar Atlético, o título, e o né? Atlético tem grandes chances de vencer esse título aí da Copa do Brasil. É o melhor time ali entre os quatro, na minha opinião. Então, eu acho que o Corinthians vai acabar indo pra Libertadores, até porque aumentou, né? As vagas. É do Corinthians é só, né, Tutubero? Vamos dar sequência? Vamos dar sequência agora falando do rival, Palmeiras, com Gui Faria, né, Gui? Vamos falar do Palmeiras, né? O líder do campeonato. Palmeiras que, na minha opinião, vai conquistar esse campeonato com rodadas de antecedência. Nesse domingo, o time enfrenta o Santos. Domingo não, no sábado, né? Enfrenta o Santos na Vila Belmiro. A grande dúvida do Cuca é no gol, porque o Jailson levou o terceiro cartão amarelo. E a dúvida, ele ou vai colocar o goleiro Wagner, que não foi bem quando foi titular. O Wagner atuou no pior momento do Palmeiras no campeonato. Ele falhou em jogos contra a Chapecoense, contra o Botafogo, jogos que o Palmeiras perdeu. Jogo contra o Atlético Mineiro também, que o Palmeiras perdeu em casa, muitos torcedores reclamaram da atuação dele. E o goleiro que o Cuca disse numa entrevista que pode jogar é o goleiro Vinícius Silvestre, goleiro da categoria de base de 22 anos, goleiro muito promissor. Palmeiras tem uma escola de goleiros que é Muito excelente, boa, né? Com Marcos, Diego Cavalieri, vários bons goleiros. É um goleiro muito promissor que nunca não estreou pelo Palmeiras ainda e pode estrear na Vila Belmiro sábado contra o Santos. Além dessa dúvida, o Cuca ainda tem algumas dúvidas no time titular, mas a provável escalação do Palmeiras é com ou Wagner ou Vinícius Silvestre no gol. Na lateral direita, tá cheio de ou na minha escalação aqui, viu? Na lateral direita, Fabiano ou Thiago Santos. Na zaga, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto na lateral esquerda. A dupla de volantes é o Jean e o Tietê, que vem jogando muita bola os dois. O Moisés um pouco à frente, Gabriel Jesus, Dudu, Lucas Barrios ou Alione na frente. Se o Alione entrar nesse time, o Gabriel Jesus vai fazer aquele falso 9. Se o Lucas Barrios jogar, o Gabriel Jesus vai jogar pela Eu escutei que o Leandro Banana podia jogar. Ele podia jogar, mas no treino de hoje, que o Cuca fechou o treino de hoje, é que tá mais pro Lucas Barrios ou o Alione. Eu acho, se eu pudesse dar um palpite, que o Alione vai jogar. Porque o Alione vem tendo mais oportunidades que o Lucas Barrios. O Cuca que parece que não vai continuar no time ano que vem. Ouvi uma conversa que parece que ele tem O Cuca proposta é pra China. cheio das graças, falar a verdade pra vocês. Eu acho que é BC. Se ele ganhar o brasileiro com o Palmeiras e não continuar na Libertadores, ir pra China... Eu acho que o Cuca vai acabar ficando, né? Porque nessa época do ano, né, tem muita especulação de jogador vai pra tal time, de técnico vai sair. O Cuca, ele quer renovar o contrato dele com o Palmeiras, ainda não foi renovado, então ele tá fazendo de tudo. Fazendo aquele famoso charme. Ele tá fazendo aquele charme pro presidente Paulo Nobre renovar e vai acabar renovando. Eu acho que seria... até peço desculpa pela palavra, uma burrice do Cuca se ele saísse do Palmeiras agora, porque agora o time tá encaixado. Peço desculpa, eu achando que ele ia Falei que dar vai uma vir, lata. Nossa, agora ele vai Calma, não é ser, assim também. vai baixar o nível do programa. Uma burrice. Você é um coxa mesmo. Parece aquela propaganda, seu arrotinho de bebê. Gente, é porque tem mulheres. Minha mãe, por exemplo, tá ouvindo o programa. Ah, como que eu sua vou- mãe não sabe que você é sem educação. Lógico que não, eu sou um Então ela lorde. não sabe o filho que ela tem. E falando um pouco de contratação, nessa época de muitas especulações, o Palmeiras já fechou o negócio com o Rafael Veiga, meia do Curitiba, o jogador que se destacou bastante, vai ser jogador do Palmeiras no ano que vem. Outro jogador que o clube tem interesse é o meia do Atlético Nacional da Colômbia, Alejandro Guerra, ele é venezuelano, se destacou na Libertadores, vem se destacando agora na Sul-Americana. O Atlético Nacional venceu na quarta-feira por 3-1. O Coritiba... Ele é aquele Borja, né? O Borja fez 3. O Borja gosta de fazer gol em time brasileiro. Fez 3 gols no Curitiba, está na semifinal da Copa Sul-Americana. E o Alejandro Guerra, o Santos também tem interesse. Mas é apenas interesse, né? Não houve propostas. Do Palmeiras é isso, né? Agora eu vou falar um pouco vou falar do Santos, que enfrenta o Palmeiras, joga em casa. O Santos o Santos, se vencer, o Palmeiras fica a 6 pontos do Verdão. E aí entra de vez na briga pelo título. Por mais que faltam poucos jogos, se o Santos vencer o Palmeiras, ele fica a 6 pontos do título. E o Palmeiras ainda enfrenta o Atlético Mineiro, por exemplo, fora de casa. Um jogo que o Palmeiras pode
pode se complicar Se também. o Santos vencer o Palmeiras, ele fica 6 Ele pontos. fica 6 pontos. Olha, Eu não acho Pro- impossível. O campeonato é muito pro equilibrado. campeonato seria ótimo se o Palmeiras perdesse, né? Pra quem É. tá de fora, né? Eu também acho, porque a briga ia ficar mais Muita mais acirrada. emoção E até o lembrando que final. nesse fim de semana tem o confronto entre Atlético Mineiro e Flamengo no Horto. O Atlético Mineiro tem 2 confrontos importantíssimos. Contra o Flamengo agora e contra o Palmeiras. Então o Atlético Mineiro também, se vencer os dois, ele já tá brigando, né? Pode chegar mais perto. Agora, se o Santos perder pro Palmeiras, ele fica 12 pontos, Olha, então dá adeus ao título. Eu não posso perder a chance agora aqui, porque me veio a cabeça aqui, lembrando um pouco de Copa do Brasil. O Atlético tá na Copa do Brasil, Sim. o Grêmio também tá na Copa do Brasil, e tem aquela frase, né? Caiu no horto, tá morto. Mas o Grêmio é imortal. Como que fica? Boa pergunta. Deu uma travada É que agora, Boa né? pergunta. O Grêmio é o imortal que mais morre, né? Tem esse porém. Então é complicado. O Santos tá Interessante sua. Interessante. Eu falei, Seu não vou pensamento, deixar cara. passar esse pensamento aqui. Puxa, agora eu fico até o final do programa pensando nisso. Acabou o programa pra mim. Foi muito cara. válido, Neto. O Santos está encarando esse jogo como uma final. O Dorival Júnior fechou todos os treinamentos essa semana. A provável escalação do time é com o Vanderlei, o Vitor Ferraz na lateral direita, David Braz e Luiz Felipe na zaga e o Zeca na esquerda. Thiago Maia, Renato como volantes, Lucas Lima, Jean Mota ou Vitor Bueno no meio. Copete e Ricardo Oliveira, a única dúvida é entre o Jean Mota e o Vitor Bueno. Eu acho que o Vitor Bueno deve iniciar a partida, opinião minha, né? O Peixe, que já contratou seu primeiro reforço para a próxima temporada, é o atacante colombiano Vladimir Hernandes. Ele que tá estava no Júnior Barranquilla da Colômbia, se apresenta só em janeiro no Santos. Ele é amigo do Copete, o Copete disse que é muito veloz, muito habilidoso, aquela coisa clichê de sempre. Outro jogador... São amigos? São O amigos. Santos Tá acrenou. mentira, O já Santos tá acrenou. falando. É aquela coisa Eu clichê. acho que o presidente Ele também não pode falar, pô, ele é horrível, não É pode... igual você ajeitar amigo seu pra uma menina. É. Não, ó, gente boa. Gente boa, bonita. Ó, a meu bonito, ver- mora na Fiuza. Ao meu ver, o presidente do Santos tá assistindo muito aquela série do Netflix, Narcos, né? Porque Com ele tá certeza. formando um verdadeiro cartel, Mal né? parido. Tá querendo trazer 3 colombianos de uma vez. E o Santos já tem... o Santos tem um O Santos precisa de renda, né, cara? Ó, Precisa fazer um dinheiro, né? além do Alejandro Guerra, que eu já comentei que o Santos e o Palmeiras têm interesse, o Santos tem interesse no atacante da Ponte Preta, William Potker. Corinthians também Corinthians também tem jogador de 22 anos, muito tem. novo, né? Vice-artilheiro do campeonato. Vice-artilheiro, ele que se E destacou... artilheiro da Ponte. Ele que se destacou no Campeonato Paulista jogando no Linense. O contrato dele com a Ponte Preta se encerra no fim do ano. E o Santos tem interesse nesse jogador. É um bom jogador, né? Do Santos e do Palmeiras é isso, né? Eu acho que vai ser o melhor jogo. É porque também tem Atlético Mineiro e Flamengo. Tem né? 2 São jogões esse final de dois semana. Pra jogaços quem também, gosta, né? Robinho e Diego vão se Robinho, reencontrar. Diego e o Atlético Mineiro, que tinha o Marcelo Oliveira tinha dúvidas se ia colocar o time titular ou o time reserva, porque o time briga na Copa do Brasil também, vai com o time titular, então melhor ainda, né, pra quem gosta de futebol. Vai ser um jogaço, Flamengo que caiu bastante de rendimento, mas o técnico Zé Ricardo disse que o time ainda briga pelo título e não jogou a toalha ainda, né? Agora que você me lembrou, eu gostaria de uma Pra- fosse a era- arbitragem. Era pra ter perdido do Corinthians. O Corinthians jogou muito melhor que o Flamengo. Só queria falar uma coisa rapidinho do Flamengo, já que a gente tocou no assunto. O Flamengo tá tentando a contratação do Vitinho, do Internacional. Só que é complicado, vou tentar explicar. O Vitinho, quando ele jogava no Botafogo, ele foi contratado por 30 milhões de reais pelo CSKA da Rússia. O Vitinho está emprestado pelo CSKA da Rússia ao Internacional. O Internacional tem a como que eu falo? Ele tem a prioridade. Ele tem a vantagem, a vantagem na hora de prioridade. comprar. Só que o valor que o CSKA estipulou pelo Vitinho é o valor de 37 milhões de reais. O Internacional não vai ter esse dinheiro para contratar. O Flamengo também não. Só que a ideia tá tocando o telefone aqui. A ideia do Flamengo é que o Vitinho volte pro CSKA e o CSKA empreste o Vitinho ao Flamengo. Porque o Flamengo não vai ter 37 milhões, nem o Internacional. Então Eu não compreendo muito essas negociações, porque assim, ó, o CSKA veio, tirou o Vitinho do Botafogo por 30 milhões de reais Aí lá ele não e rendeu, emprestou ele pro Inter. Seria a mesma Porque lá coisa ele de não jogou você comprar uma Ferrari e dar na mão do que faria. Vai lá, Gui. Você tá maluco? Se quiser, viu? Se quiser, Pergunta pra mãe dele que ele fez com aquele HB20 dele. Se quiser- milzinho. se quiser me Se emprestar. o senhor dá uma Ferrari na mão dele, pelo amor de Deus, cara. Olha, Deus me livre, Deus me perdoe. Então, mas é isso. O Vitinho, eu acho que o Vitinho vai acabar voltando pra Rússia, porque nenhum dos dois clubes vai ter dinheiro pra contratar. Mas lá ele não jogou absolutamente nada, saiu muito cedo do Botafogo, né?
e vem se destacando no Internacional, mas seria um bom reforço pro Flamengo. Na verdade, seria um bom reforço para vários clubes no Brasil, né? O Vitinho, muito bom jogador. E por falar em bom jogador, infelizmente, todos nós estivemos ligados nos noticiários aqui da região, do nosso Brasil e tal. Perdemos Carlos Alberto Torres. O nosso capita do Tri. Levantou a taça Jules Rimet, hein, galera? A taça Então, que foi roubada. Carlos Alberto Torres, né, que morreu jogando palavra cruzada. Ele tava na casa dele jogando palavras cruzadas, teve um infarto fulminante. Com 72 anos, ele era comentarista do canal Sport TV, atuava em vários programas lá na emissora afiliada da Globo. Como que eu posso dizer? Eternizou o gesto de beijar a taça e levantar. Na Sim. Copa de 70, quando o Brasil foi campeão vencendo a Itália por 4-1, ele marcou o quarto gol, beijou a taça e sapatada levantou. na bola. Por sinal, E um depois dos gols disso, mais épicos, um dos gols mais bonitos de todas as Copas, naquele né? passe do Pelé. Ele foi um lateral direito que revolucionou na posição, né? Na maneira de jogar. Porque antes os laterais direitos só marcavam. E ele, além de ser muito bom na marcação, jogava como zagueiro também, ele avançava muito. Hoje, se a gente vê hoje no futebol moderno os laterais avançando, se deve ao Carlos Alberto Torres. Ele que... Um caso curioso também do Carlos Alberto Torres é que o irmão dele faleceu há um mês, exatamente um mês do dia da morte dele, o irmão dele havia falecido, e um mês depois ele acabou falecendo. O nome do irmão dele é Carlos Roberto Torres, e vai deixar bastante saudades, né, o capitão do Tri. É muito respeitado no mundo inteiro e E tem muita gente idiota nesse mundo. nossos sentimentos à família também, né? O Globo Esporte postou a homenagem, e se você vê o comentário, é digno de pena. Tem muita gente que atrás do computador age como um verdadeiro babaca. Falando, morreu foi tarde, ninguém lembrava desse cara. Só falava cara idiota. besteira. Gente, Que isso? é um ser humano antes É de tudo, né, claro. cara? O E brasileiro, assim, o brasileiro tem mania, né, de criticar muito os seus ídolos, né? O Carlos Alberto Torres é respeitado no mundo inteiro. Aqui no Brasil, muita gente critica. Eu acho complicado isso daí, né? Essa mentalidade que muita gente tem aqui no Brasil, porque o cara fez história no futebol, cara. o capitão do Tri, muito respeitado por todos. E Independente se não tivesse feito, cara, ele é um ser humano, é digno de respeito como qualquer a pessoa. gente que devia idolatrar, né, o Carlos Alberto Torres por tudo que ele fez, a maioria das pessoas aqui não idolatra, né? Então vai deixar saudade dos nossos sentimentos à família do Carlos Alberto. Esquece, deixa eu ir pra lá, vamos pular esse assunto. É isso aí, galera. Agora tivemos um confronto aqui muito importante também pela Liga Inglesa, né? Copa da Liga, se não me engano, né, Gui? Foi isso? Então, confronto Premier League. Premier confronto League. confronto pela Copa da Liga Inglesa, né? Premier League. Não, Não, é foi a Premier Copa League. da Liga. Eu conheço como Premier League. Mas é a Premier League é o Copa. campeonato inglês, Copa da Liga Inglesa. Premier League Fez a vinheta errada. Não tem uma vainha não pra ele aí? Ah, Não tem. selecionamos. Não selecionou. Então, o confronto Eu vou sair daqui. entre Manchester United e Manchester City, Mourinho contra Guardiola. Os dois treinadores que pouparam bastante jogadores, né? Não é a prioridade dos dois Mostrou times. bem a visão do que cada time tem, né? O Manchester United não tá bem na Premier League, tá em 7º colocado. E o Mourinho precisa mostrar do porquê ele veio. É. Então ele entrou com quase todos os titulares nesse jogo. Já o Guardiola, que tá numa situação relativamente boa, tá em 3º, estava em 1º, caiu pra 3º. Só que o Guardiola não vence não vence uma partida 6 jogos e é a pior sequência, pior jejum da carreira dele. dele. E o Mourinho- último time que ele ganhou foi contra o Swansea. né? E o Mourinho, que tem o pior início de um técnico no Manchester United desde o David Moyes, que substituiu o Alex Ferguson, foi muito mal, ficou um ano só. Então os dois tentando se reabilitar, e o jogo foi 1-0 pro United, gol no segundo tempo do Juan Mata, num passe do Dá um alívio pro Mourinho, né? Dá um alívio, o Mourinho dá uma respirada, né? Ele não está pressionado, né? Mas dá uma respirada, mas também é um resultado que não é tão significativo assim. Mas falando disso, eu gostaria de entrar numa polêmica que pode. Eu já sei a opinião de Neto Túbero, ele que é um saudosista. Gostaria de perguntar pra vocês: Pepe ou Guardiola? Pepe Guardiola Pepe ou Guardiola? ou José Mourinho? Quer começar? Ó, Aí eu E acabo com por você quê? no começo. Eu também se vou. for em questão Começa de, que depois a gente de acaba um com você. técnico no começo. Mais o quê? mais vitorioso, É. eu acho que até pelas circunstâncias, não ter passado somente no Barça, ter um time perfeito, digamos assim, em mãos,
eu acredito que o Mourinho tem sido... Eu quero deixar pro Ganhou final, duas meu. vezes a Champions, ganhou com times diferentes, com elencos mas menores, qual foi o último com título mais do Mourinho, dificuldades. Não, eu disse O pela... título expressivo foi pelo Real Madrid o espanhol. Então, Então, mas assim, eu Expressivo. assim, cara, eu não ele acho fazia um eles bom trabalho. técnicos de outro mundo, mas eu acho que são técnicos bons, ultimamente um dos melhores, É que são técnicos distintos também. distintos. E eu vejo a carreira do Mourinho já passada, entendeu? Se você pudesse Como um contratar um técnico- dos dois pro seu time, se você tivesse que escolher, qual você escolheria? Eu escolheria o Guardiola. O Guardiola. Mas eu também. acredito que o Mourinho, Não, por eu enquanto, também foi acho. mais vitorioso, teve mais, O consigamos Mourinho- carreira até hoje que eu Sabe com o quantos títulos Guardiola. o Mourinho tem? 21. E o Mourinho começou em 2000. Ele tem 21 títulos na carreira. O Guardiola começou em 2008. Sabe quantos títulos o Guardiola tem? 20. Um título a menos. Eu acho que é complicado a gente ficar comparando coisas, porque são dois excelentes treinadores. A gente tinha que prestigiar os dois, na verdade. Só que o Mourinho não faz um bom trabalho há muito tempo e o Guardiola, nesse início do Manchester City, também não vem muito bem. Então é isso, são dois excelentes treinadores com maneiras diferentes de treinar o time. E espero que os dois se deem muito bem na Inglaterra, porque vai ser muito legal ver esse confronto, né? Eu só gostaria de falar uma última coisa, assim, como o Neto Túbero não admite, mas ele fala, que você já escutou, ele diz a seguinte palavra, e você, meu ouvinte, também não tem o direito de falar isso. Porque se eles treinassem times menores, será que eles seriam tão bons assim? Não, eu disse Diga no caso você o que, Guardiola. Eu disse por no favor, caso o Guardiola. Não me interrompa, Wellington Túbero, não me interrompa, Ó, porque estou pensando. Tá aí pra Estou ver. pensando. O Guardiola detonou no Barcelona, revolucionou o futebol no modo de ver, no modo de se jogar e de se pensar. Foi para o Bayern de Munique e não teve tanto sucesso assim. Agora no Manchester também Defina sofre. sucesso. Campeões de várias Ele ganhou ligas dois- e tal. Ah, mas Só se a que gente assim, analisar, o Guardiola no Bayern de Munique, no primeiro ano ele foi eliminado pelo Real Madrid, Sim. que foi o campeão. No segundo ano ele foi eliminado pelo Barcelona, que foi o campeão. E no terceiro ano, que foi eliminado pelo Atlético de Madrid, jogando gente, muito melhor que o Atlético de hoje Madrid. o Guardiola é o melhor técnico do mundo. Sim, é o que eu com tô querendo certeza. dizer. Faz anos que ele é. Ele, em segundo pra mim, é o Tite. E o Tite não tem tantos títulos de expressões mundiais. É que o Tite não Entendeu? sabe nem falar inglês também. Não né? sabe. Só que assim, ao meu ver, como que foi sua pergunta mesmo? Eu deixei passar aqui que você falou? quê? A pergunta que você falou agora são técnicos... Se treinassem times menores. Sim, a gente pode ver o Mourinho, treinou o Porto, foi Mas campeão peraí, da no Champions começo League. dos anos 2000, o Porto tinha um puta de um time, cara. Não era. Lógico não, que tinha, claro que não, tinha. Não, era um time B da Europa. Não, Nunca senhor. foi, não. Não, senhor. Discordo de você. Não, nunca foi um time A da Europa, Olha, o Porto. em 2000 eu tinha... Cara, pra você ter uma noção, 4 anos. pra você ter uma noção, o meio-campista deles era o Carlos Alberto. Quantos anos você tinha em 2000, Neto? Uns 20? Acho que uns 22, né, cara? Eu tinha 4 só. Era muito novo. Então, assim, galera, não tinha aquele que time do Porto. Não, era um time básico ali, era um time normal. Um time que surpreendeu Tinha- muita gente. Um time que surpreendeu. Então, assim, por isso que eu vejo o trabalho vamos comparar um pouco. O Mourinho ao Vanderlei Luxemburgo já passou a carreira. Se vier aqui pra frente mais alguma coisa, mas são dois baitas O treinadores. problema do Mourinho, que, ao meu ver, se você analisar todos os times que ele treinou, ele não tem, assim, uma característica pro time. Ele disseca o adversário e joga na falha do adversário. O Guardiola, independente do time que você vê, você sabe que é o Guardiola que tá treinando. Ele tem aquele passe de bola, aquele famoso tic-tac. O Mourinho não, cara. Tanto que, se você lembrar, um dos principais jogos do Mourinho foi quando ele treinava o Internacional de Milão e perdeu pro Barcelona. E a sua conclusão tem tudo a ver, tem totalmente razão. Porque o Guardiola, a gente tá acostumado com o quê? Toque de bola, saber que time que tá jogando. Deu muito certo no Barcelona, porque só viam craques lá. Agora, não tá dando tão certo assim, por quê? Porque não é um elenco tão recheado. Mas Agora, eu acho com o que Mourinho, com esse negócio dele implantar o futebol pra vencer o jogo ali, pô, ele já foi campeão com o Porto, com a Inter, teve um sucesso no Real Madrid, entendeu? Eu acho que é cedo, mas o É estilo cedo, de o Guardiola jogo tem um baita de um futuro pela o estilo frente. de jogo do Mourinho não é Ele tem estilo um de jogo que cheque me em agrada. branco nas mãos, Tem. né, cara? E Pode montar o time que ele quiser. O estilo de jogo do Mourinho não é um estilo de jogo que me agrada, por exemplo. Eu não Não. gosto de ver jogos com o Mourinho treinando, porque, por exemplo, outro dia eu assisti Liverpool e Manchester United lá em Liverpool. Não tava lá em Liverpool. Ah, bom, eu falei, ué, O mas jogo quando foi que em você Liverpool. isso, cara? Infelizmente não pude ir. Aí, o Mourinho, o esquema dele foi. O que ele quis dizer, ele queria o 0x0. Ele segurou o 0x0, colocou o time todo atrás. O tanto é que o destaque do Manchester foi o De Gea, que pegou tudo. Então, assim,
foi um jogo ruim, porque foi ataque contra defesa. Agora o Guardiola, Tem que ir embora, mano. tem aquele toque de bola, tem tudo. Eu sei, mano. É isso. Bom, vamos falar agora aqui rapidinho aqui que tem, parece que a lista dos melhores do mundo, né, Carlão? Os 30 selecionados. E agora a Bola de Ouro, que era uma revista que selecionava, com parceria com a FIFA. Romperam essa parceria, agora vão sair 2 listas. E tem 30 selecionados, tirando os principais, né, Messi e Neymar, tiveram alguns nomes e outros que estão gerando polêmica. Por exemplo, um que ficou de fora, que na minha opinião não deveria ter ficado de fora, é o Alexis Sanches, que fez uma excelente Copa América e tá brilhando no Arsenal, ficou de fora. Colocaram o Pepe para disputar como um dos melhores. Eu acho que quando o Pepe tá com os 11 dele em campo, ele é um bom jogador, mas O Pepe é caneleiro. o Lloris do Tottenham, Goleiro. e também tem o goleiro de Portugal, o Rui Patrício, que eu acho que também foi mais Pela atuação dele na Eurocopa. o né? próprio DJ joga muito mais que os dois. Nossa, cara. DG pra mim eu acho que é o melhor goleiro do mundo. Douglas junto com o Costa Neuer. ficou de fora, Felipe Coutinho, Ozil, Casemiro ficaram de fora. Mas assim, fora isso, eu acho que foi muito bem selecionado. E- É porque a gente sempre vai discordar de alguma coisa, né? Não dá pra ser 100%. A gente não dá pra concordar mas 100%. alguns dos nomes eu acho que foi escolhido mais pela emoção do que pela razão. Eu também. O Pepe também foi campeão, né? Mas pra vocês, quem que leva a bola de ouro esse ano? Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Pela Champions League que ele. E os 3? Quem que vai ser os 3 que vai pra final? Pra mim, Neymar, Messi e Cristiano. Olha, eu acho também. Eu concordo com o Neto, porque não vejo outro jogador que esteja melhor que o Neymar. por Não, exemplo. melhor que o Neymar não, mas eu acho que talvez, se fosse por campanha, talvez iria Cristiano Ronaldo, Messi e o Griezmann. Porque ele O foi pra Griezmann? 2 finais, né, cara? Jogando muito, embora não tenha O Griezmann conquistado. jogou muito, mas eu acho que o Neymar ainda. Não, o tem Neymar mais é um bola que ele. patamar acima, mas a gente sabe que vai mais pela emoção do que pela razão. É, Então o Griezmann fez Porque o Barcelona não venceu a Champions, né, na temporada passada, mas o Neymar fez uma boa temporada no fez, ele, Barcelona. ele também foi campeão esse ano. Foi né? campeão Das Olimpíadas. do campeonato espanhol, liderou a seleção nas Olimpíadas. Então eu acho que os 3 indicados devem ser eles e eu acho que eles estão acima dos outros também. Né? Sim. Portanto, é isso, galera. Este foi o Na Cara do Gol. Mais uma vez aí, pela primeira vez pelo Facebook, ao vivo, né? Espero que vocês tenham gostado. Primeira de Quem muitas, né? Quem Primeiro de conheceu a muitos. gente, espero que tenha gostado um pouco do nosso trabalho aqui. A gente faz o que podemos fazer de melhor, não é mesmo, galera? Com É certeza, isso aí. cara. O programinha foi bem Vocês- legal, né? Vocês querem deixar algum beijo, algum abraço pra alguém aí? Eu quero deixar um beijo, um abraço pra galera aí que vem acompanhando a gente, né? Cada vez melhor. E- Ânimo, velho. Fala com vontade. Nossa, Pelo amor de Deus, eu tô me dando sono de Nossa, ver que você aqui, me cara. deu uma bocejada. Danilo Gentili. E também um abraço pro Felipe, que tá sempre com a gente, que falou mal do nosso programa vindo aqui. Falou que ia ter que aguentar a gente uma hora. Olha. Agora ele tá bom. desconversando. Não tem tá nada a ver com isso. desconversando, Mas tudo bem. E agradecer o apoio que todo mundo dá. Toda sexta-feira tá aí com a gente. Esperamos trazer mais notícias semana que vem, se talvez o Gui não for preso, né? Ainda não, né? Ainda não. Bom, eu também gostaria de mandar um abraço ao tio do Carlão, que é o Gustavo. Desculpas a brincadeira aqui, mas dia 3 possivelmente estaremos juntos, tomando aquela gelada aí. E assim, galera, a todos vocês uma boa noite. Fica agora com a programação normal da Rádio Unaerp. E sexta-feira, ou terça, ou quinta, estaremos de volta. Vai depender da nossa vontade. Sim. O decreto mesmo é na sexta-feira, às 18 horas, aqui direto da Rádio Unaerp. Um grande abraço a vocês e Miguelópolis estou chegando. Até mais! Falou!